Então, gente, vamos conversar aqui um pouquinho hoje, mais um pouquinho nesse canal. É, é sobre essa coisa de perder e ganhar que eu queria falar hoje um pouco. É assim, né? É claro, tá tão claro, né? Tá tão nítido, tá tão óbvio que ninguém vai ganhar sozinho. Isso é tão claro pra mim. Isso é tão claro pra quem queira ver isso, né? Ninguém vai ganhar sozinho. E, e é o que as pessoas querem geralmente, né? Querem ter o poder, querem ter o poder para si, o recurso para si, o dinheiro para si, a própria segurança, o próprio conforto, a própria realização dos próprios desejos, enfim, seja lá o que for, né? Das próprias necessidades, daquilo que deseja, que quer, que precisa, né? Ou que acha que precisa, enfim. E E isso, quer dizer, né, em detrimento dos outros, né, em detrimento das outras pessoas. E quando a pessoa tem essa atitude, ela não vê que ela já perdeu. Porque quando você ganha em cima do outro, quando você ganha com a derrota do outro, quando você ganha com, com a com o sacrifício do outro ou com a dor do outro, você perdeu. Por quê? Porque é o que eu sempre digo aqui nesse canal, que não é o que eu estou dizendo porque eu inventei, ou porque eu achei uma frase bonita, de efeito, nada disso, né? Que eu quero, como diz hoje em dia, lacrar, né? Não é. É porque é a realidade mesmo. Quer eu goste ou não, quer você goste ou não, quer eu queira ou não, quer você queira ou não. O outro é você. Então, quando o outro perde, você também perde. Isso é tão claro, é tão nítido, isso é tão real, é tão verdade que se a pessoa quiser ver, ela vai ver. Muita gente, muita gente foge de ver isso, foge de olhar para isso. Mas não é porque está fugindo de ver e olhar para isso que isso não vai deixar de ser assim. O que independente se a pessoa quer ver ou não, se a pessoa aceita ou não, se a pessoa concorda ou não, isso vai além do eu, né? Além da sua opinião, como se diz, né? Ninguém pediu a sua opinião. Ninguém está interessado se você concorda com a vida, como é o mecanismo da vida, como a vida funciona, se você acha legal, se você detesta. A vida ela já tem um mecanismo, já tem um funcionamento que antecede a sua vontade, que antecede a sua escolha, que antecede o seu pensamento, que antecede o seu querer, o seu desejo. Já tem um modo de funcionamento. E, e brigar contra isso, mais cedo ou mais tarde, a pessoa vai ter problema. Será que a pessoa não percebe isso? Vai dar problema para a pessoa, porque a gente está num campo eletromagnético. Está todo mundo conectado um no outro. É o tal do planta, colhe. O tal lá do faz, paga. É o tal do tudo que você faz volta centuplicado, de coisas boas e coisas ruins. Por quê? Porque o que você está fazendo para uma pessoa, aquilo vai gerar repercussões e consequências para muitas outras pessoas, porque uma pessoa está ligada na outra. Está todo mundo interligado, interconectado, emaranhado. Enfim, então quer dizer, o que você fizer contra alguém vai gerar repercussões. Vamos dar um exemplo prático, né? Que eu gosto de exemplos práticos. Você é, você trata uma pessoa com falta de educação, ou você prejudica o emprego daquela pessoa e aquela pessoa ela foi sabotada e você atrapalhou ali o horário da pessoa poder sair da firma, bater o cartão da firma, porque ela teve que refazer aquele trabalho, aquele serviço, aquela função que você sabotou.
Pelo fato da pessoa estar atrasada, ela deveria encontrar com uma pessoa no ônibus, que ela perdeu esse ônibus por estar atrasada, encontrar com uma pessoa no ônibus, trocar uma ideia com essa pessoa no ônibus e cometeria suicídio. Então, pelo fato da pessoa não ter, dele ter atrasado, do exemplo, né, da pessoa do exemplo ter atrasado, não ter pegado o ônibus, não ter encontrado essa outra pessoa, a outra pessoa cometeu suicídio por não ter tido aquela conversa, aquela palavra, aquele encontro que deveria ter acontecido. Isso é só um exemplo, né, usando um exemplo até meio exagerado, meio radical, mas que pode acontecer sim. A mesma coisa é, você trata alguém mal, a pessoa pode não revidar na hora, mas vai revidar numa outra pessoa, que vai revidar numa outra pessoa, que vai revidar numa outra pessoa. E isso tudo é contabilizado negativamente para aquele que aquele que foi o primeiro a causar o mal-estar, a discórdia, a reclamação, a briga, que gerou aquela negatividade ali, que vai estar prejudicando todos os demais. Então, gente, todo mundo perde no final das contas. É isso que eu queria trazer, né? A gente foi sempre, desde criança, desde novo, desde pequeno, a gente é ensinado a lutar, a batalhar, a correr atrás, a querer conseguir as coisas de qualquer jeito, à força, colocar bastante pressão para conseguir o que a gente quer, realizar nossos sonhos, nossas metas, nossos objetivos, enfim. E a gente não vê que fazendo isso dessa forma gananciosa, exagerada, de que tenho porque tenho, que tem, porque tem que ser na hora que eu quero, do jeito que eu quero, quando eu quero e a todo custo, e passando por cima de quem precisar passar, enfim, a gente não vê que agindo dessa forma, a gente já perdeu, como eu falei, né? Não é que você vai perder, você já perdeu. Você já perdeu. Só que você não enxergou ainda, né? Tem esse medo de perder, né? O medo do futuro, de faltar no futuro, faltar as coisas no futuro. Só que já está faltando no presente, porque você não está no presente, né? Aquela coisa do medo, né? Tudo aquilo que você tem medo que aconteça já está acontecendo agora. Só que você não reparou, né? O medo de perder posses, de perder a casa do aluguel, perder o carro, enfim, perder a esposa, a namorada, o namorado. Quando você tem esse medo, você já perdeu. Até porque, na verdade, nada nos pertence, né? Então também tem isso, né? Nada é nosso, nada é propriedade nossa. A gente está temporariamente usufruindo de coisas, de situações, circunstâncias, enfim. Mas quando você coloca esse medo, esse peso, essa tensão, a chance de escapar pelos dedos, a chance de você, de que você não usufrua daquela situação enquanto ela está no seu poder, no seu domínio, a chance é muito maior de você não aproveitar, de você não curtir, de você não usufruir. Por quê? Porque está tenso, está preocupado, está ansioso, está colocando pressão, está acreditando na falta, na escassez, de que não tem, de que vai faltar, ou de que não merece ter, ou de que tem que ter a todo custo, de que o seu valor está em ter, né, e não em ser. Seu valor está em ter, em possuir as coisas, em mostrar para os outros, né, ter o reconhecimento dos outros e também se comparar com os outros. Olha o quanto eu tenho, olha o quanto você não tem, olha o quanto eu consegui alcançar, ou consegui ter e você não consegue ter, não consegue alcançar. Né, me reconheça, veja o meu valor por eu ter, né? Não é o valor por você ser, é o valor por você ter. E aí, né, querendo causar inveja no outro, querendo provocar essa superioridade no outro, né, essa submissão do outro, né, gente? E é isso que acontece, a pessoa não percebe que ela já perdeu dessa forma. Nós já perdemos, quando um de nós perde, que nós somos uma família, né? Querendo ou não, parece piegas, parece, né, esses discursos batidos, né, mas nós somos uma família, nós somos todos irmãos. Então, se um de nós perde, se um de nós falha, se um de nós fracassa, todos nós perdemos, todos nós falhamos, todos nós fracassamos.
Então não é uma questão de que você vai perder, você já perdeu, nós já perdemos, é isso que a gente tem que parar para poder ver. Quando a gente age da maneira que a gente tem agido enquanto ser humano, enquanto espécie, enquanto seres que somos, cada um de nós já perdeu, cada um de nós já falhou, já fracassou. E outra coisa também que acontece muito é também é também o medo de ganhar. É o medo de ganhar também. Se por um lado tem esse medo de perder, por outro lado tem o medo de ganhar, né? A pessoa acreditar que ela não merece ganhar, não merece ter, não merece possuir temporariamente, né? Porque a gente não tem nada, nada é nosso. Mas você curtir, você aproveitar, você usufruir, sei lá, dando um exemplo, né, de um canto de um pássaro. Enquanto o pássaro está com você, você aproveita aquele canto, aquela beleza, aquela graciosidade do pássaro. E quando o pássaro voar e for embora, ótimo, né? Vão vir outros pássaros, outros animais, e tem a natureza inteira para você poder curtir. Não precisa tomar posse do pássaro exclusivamente para você, para apenas você curtir a beleza dele, né? Que é o que as pessoas tentam fazer, que nós tentamos fazer, mas é aquela questão, né, gente? É... E a abundância, né? A gente aceita também receber essa abundância, a gente aceita ganhar da vida, a gente aceita receber, tomar posse, se apropriar, né? Mesmo que temporariamente, e usufruir dessa abundância, dessa beleza, dessa magnificência, dessa magnitude, dessa grandiosidade mesmo que é a vida, né, em todo o seu esplendor, em toda a sua glória, em toda a sua beleza, em toda a sua generosidade que a vida nos oferece, nos dá. E será que a gente se vê como merecedor e aceita receber integralmente, totalmente, essa beleza, isso que a vida tem para nos trazer, para nos dar, para nos ofertar? Então também tem isso, né, gente? Também tem isso, porque da mesma forma, né? Da mesma forma que tem o medo de perder, tem também o medo de ganhar. O medo de usufruir, de aproveitar como se estivesse roubando do mundo, roubando de alguém, roubando de alguma pessoa aquilo que é seu por direito. E claro, né, tem essas definições, essas regras do mundo de que a propriedade pertence ao fulano. E, e, e eu acho interessante respeitar isso. Faz parte da organização desse mundo, faz parte de como que esse sistema está organizado, as trocas, enfim, de como as coisas estão organizadas. Mas tudo é seu por direito, tudo. A alimentação, os prazeres, as propriedades, tudo é seu por direito. Por direito de nascença, né? Por herança divina, espiritual, tudo é seu. É claro, o ser humano apropriou, tomou posse e distribuiu e organizou da maneira que lhe foi conveniente, da maneira que atende aos interesses deles, né? Dos que se apropriaram da terra, dos que se apropriaram da matéria, né? Então, mas é seu, tudo pertence a você, tudo é seu, você é o dono de tudo, né? Você é o participante, né? Não sei se dono, mas é o participante, né? A gente usufrui, a gente participa da vida. E, e dono, talvez justamente o dono seja o problema, né? A pessoa se colocar como dono, a pessoa se colocar como, como aquela pessoa que é a proprietária de qualquer coisa que seja,
Talvez esse aí seja um problema. Mas claro, dentro da vida, da organização da vida, dentro de como as coisas estão organizadas, estruturadas e montadas, é interessante que a gente siga essas coisas do jeito que está construído, mas sabendo que tudo é seu por direito, né? Tudo é de todos, sem exclusividade, sem favoritismo, sem preferências, sem sem é, é, puxa-saquismo, né? Isso é coisa humana, isso é coisa do ser humano. E, e é importante saber isso também, né? É importante saber isso e não e, correr, e ficar atento, como eu falei aqui agora, não ficar atento para você não querer virar o dono, né? Se tornar o dono, tomar posse e minha casa, meu carro. Você está temporariamente, como eu falei, usufruindo. Mas não é nada, não é seu, nada é seu. Minha esposa, minha mulher. É até engraçado quando a gente ouve isso, né? Até mesmo meu pai, minha mãe, a gente está temporariamente, né, gente? Então, se a gente levasse isso mais em conta, talvez a gente aproveitasse mais, aproveitasse melhor as relações, as trocas e a vida como um todo. Mas é muito importante ter esse conhecimento dessa abundância, dessa prosperidade, dessa dimensão ampla, que a vida dimensão ampla de possibilidades, de experiências, de experimentações, de conhecimentos, de enfim, né, de aprendizados que a gente pode ter, essa abundância que nos é oferecida e aceitá-la e se ver como merecedor e merecedora de tudo isso e dividir, compartilhar e ser generoso, porque tem espaço para todo mundo, gente. Tem espaço para todo mundo ser feliz, tem espaço para todo mundo se expressar seus potenciais, seus dons, sem precisar tomar o espaço de ninguém, sem precisar competir com ninguém, sem precisar derrubar, destruir, puxar tapete de ninguém, gente. Que isso, entende? Então isso é como as coisas estão construídas, como as coisas estão montadas, né? Para um ganhar, o outro tem que perder. E não precisa ser assim, a gente pode mudar isso. É para isso que a gente tem inteligência, é para isso que a gente tem raciocínio, que é para poder refazer as coisas, para poder fazer as coisas de acordo com organizá-las melhor, fazer com que fique mais interessante para todos, porque quando o outro ganha, a gente ganha, como eu falei no começo. Então, até de um ponto de vista, se fosse ver egoísta, é do meu interesse também que o outro ganhe, que eu facilite para o outro, que o outro seja beneficiado, seja engrandecido, porque isso representa meu próprio engrandecimento, a minha própria glória. Gente, quanto mais o outro brilhar, mais eu brilho, quanto mais o outro crescer, mais eu cresço. Mais o outro vai poder me oferecer de serviços, de bem-estar, de trocas, de conhecimentos, de seja lá do que for. Quanto melhor o outro tiver, mais ele vai ter para ofertar para ele mesmo e para os demais. Mais ele vai poder trabalhar, mais serviços vai poder oferecer, mais ele vai ganhar e mais a sociedade inteira ganha. Então, se isso não acontece, é justamente por esse raciocínio que as pessoas insistem em manter, insistem em continuar. E, gente, vai ter um preço a pagar por isso. Não pensem que as pessoas vão pintar e bordar, que vão lucrar em cima da dor, em cima do sofrimento, em cima da desgraça do outro, que vai lucrar e que isso vai ficar por isso mesmo. Não vai, porque é um imã. O campo eletromagnético é um imã. É um imã que a gente está inserido. O que a gente faz para o outro vai retornar para a gente inevitavelmente, como eu falei no começo. E centuplicado, porque você faz um mal para o outro, que vai afetar para o outro, que vai afetar o outro. Isso vai retornar para você centuplicado. E depois você não sabe por que você está triste, está com depressão, está para baixo. Porque está retornando, já está voltando, já está acontecendo.
Não é que vai acontecer, já está acontecendo, já está todo mundo perdendo, nós já perdemos. Vamos ver se cai a ficha, gente, nós já perdemos. Nós já perdemos pelo quê? Pela nossa ignorância, pelo nosso egoísmo, pela nossa estupidez, pela nossa covardia de enfrentar o mundo, de enfrentar a realidade, de aceitar o mundo, de aceitar a realidade. Todo mundo já perdeu. Então, olhem para isso, vejam isso. Vejam isso, já está acontecendo. Não é que vai acontecer que depois da morte, não, já está acontecendo. Já está acontecendo. Você pode até aparentemente estar tendo lucros, né, ganhando, mas e o entorno? E ao seu redor? Como que as pessoas estão? Elas estão bem, felizes, prósperas? Você vai poder contar com elas amanhã? Com o seu ganho individual às custas dos demais? Amanhã você vai contar com quem? Quando você precisar deles? Como eu falei, até de um ponto de vista egoísta, né? Não é vamos ajudar todo mundo, o bem comum, o bem de todo mundo. Não. Quanto melhor os outros estiverem, melhor eles vão poder nos servir. Amanhã. Mais fortes, com mais boa vontade, com mais coragem. Quanto mais valorizados, reconhecidos enfim, mais eles vão dar o melhor deles para todos. Então, gente, eu tô falando aqui nesses 20 e poucos minutos, é o óbvio, não tô, sabe? É o óbvio, qualquer um que queira ver, vê isso que eu tô falando. Não tô inventando, não tô sendo criativo, não tô lacrando, não preciso disso também, não tô perdendo meu tempo aqui para isso. Mas qualquer um que queira, a maioria quer fingir. Estou fingindo que nada está acontecendo, ou estou omitindo, estou fingindo ou estou fugindo, né? Fugindo de tudo isso, fugindo da realidade. Também paga, gente. Também tem um preço a pagar. Se fez por maldade, o sofrimento causou sofrimento, paga. Se omitiu, se fingiu que não estava vendo, não estava acontecendo, paga também. Paga. Porque no final, todo mundo é beneficiado ou todo mundo é prejudicado, de um jeito ou de outro, por causa do Big Bang. Por causa do emaranhamento que acontece desde o Big Bang. Todo mundo está interligado, todo mundo está emaranhado, todo mundo está unido. E o que acontece com um, acontece com todos. Já acontece, já aconteceu e vai acontecer sempre, porque é um ímã, é um campo eletromagnético. Somos energia, né? Se a gente for dissecar o átomo, somos todos energia, viemos da mesma energia, da mesma força, e não tem como dissociar isso, não tem como desfazer isso. É assim que as coisas são. Então está na hora da gente crescer, amadurecer, olhar para isso, aceitar isso, porque você vai estar aceitando aquilo que é o indiscordável, nem sei se essa palavra existe, né? Mas é o que não dá para discordar, não dá para não aceitar. É o que é, quer dizer, você vai fugir da vida, fugir da realidade, vai para onde? Né? Vou me matar, suicídio. Não adianta, porque energia não some, energia não desaparece. Então, gente, a gente tem que amadurecer para aceitar a realidade, aceitar a vida como ela é e trabalhar em cima do real. Trabalhar em cima de como as coisas são e não como a gente gostaria que as coisas fossem. É hora para isso, né? É hora para isso. O convite nosso, cada vez mais a vida está levando a gente para isso. Porque se não for isso, é a negação, é a fuga, é o fingimento. Isso vai causar cada vez mais dor, cada vez mais sofrimento, cada vez mais desgraças para todo mundo. Então, gente, é isso que eu queria conversar com vocês hoje, né? Um papo hoje aí mais sério, um papo mais falando aqui de forma para a gente poder pensar, refletir sobre essas questões, sobre esses pontos, mas às vezes é importante a gente levar a conversa por um lado mais sério e puxar a responsabilidade para a gente, né, que a responsabilidade pela gente é a responsabilidade pelo todo, né, pelo tudo, que a gente tem que ter. Cada vez mais a gente está sendo cobrado e chamado para isso, né?
Para quem é religioso, tem a frase lá: vós sois deuses. Então já foi dito que vós sois deuses, eu sou Deus, você é Deus, somos deuses, né? Somos deuses, estamos dentro do Deus, né? Do todo, da vida, pode chamar como você quiser, do vácuo quântico, dessa bolha, dessa energia, dentro dessa energia pertencente a esse plano, a esse todo, a esse tudo. E isso não é viagem, né, gente? Isso não é uma viagem, nossa, que viagem na maionese. Não é viagem, não é uma ficção, não é uma loucura, né? Não é. É assim que as coisas são. E qualquer um que queira se dedicar, estudar, entender e observar isso pode ver, pode constatar que é assim, né? E não. E se não quiser ver, não estudar e não quiser observar, não quer dizer que as coisas não sejam assim. As coisas vão continuar sendo da maneira que elas são, quer a gente queira ver elas ou não. O negócio é que quando você tem conhecimento, quando você sabe, para você lidar com a vida, com as situações, não vai ser mais fácil. É, quer dizer, né, vai ser mais fácil, mas não quer dizer que você não vai passar por problemas. Você vai continuar passando por problemas, dificuldades, situações, mas com conhecimento você vai conseguir tirar mais de letra e lidar melhor com os problemas, com as adversidades que possam surgir. É para isso que existe o conhecimento, né? Existe estudar, conhecimento, ter o conhecimento, buscar o conhecimento, que é justamente para nos ajudar, nos auxiliar, para facilitar a nossa estadia, né? O nosso momento aqui nesse mundo, a nossa passagem aqui por esse mundo, né? Enquanto a gente está aqui. E quem sabe angariar, né? Quem sabe conquistar uma realidade mais justa, mais igual para todos e mais benevolente, mais amorosa, mais alegre, mais proveitosa para o todo, para o conjunto, para todos. Então, meus amigos, né, que todos possam vencer, né, não tenham vencedor e perdedor, mas que todos vençam, que todos ganham, que todos possam ser felizes do jeito que queiram ser, da maneira que gostariam, que desejam ser. Um abraço carinhoso para todos. O e-mail é canal além da caixinha @gmail.com. Quem gostar pode curtir os conteúdos aqui do canal. Um abraço carinhoso para todos e até mais.